Rádio Café FM apresenta Programa Cristo Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez nessa manhã até você. Hoje, sexta-feira, dia 28, já quase término do mês. Nós queremos louvar, bendizer a Deus por mais esse dia, esta manhã que vai chegando ao final, início de tarde daqui a pouco, as atividades, os trabalhos, as tarefas, as idas e vindas, sempre na presença, iluminado pela graça e o amor de Deus. Então, nossa saudação a você que está conosco sintonizados, você de longe, você de perto, você internauta, você aqui de nossa paróquia, São Sebastião Espera Feliz. Que a graça e o amor de Deus fortaleça sempre a cada um e a todos nós, para que juntos possamos continuar vivendo, realizando, cumprindo a vontade de Deus, que é a verdadeira realização, que nos traz a verdadeira realização e a felicidade na nossa vida, na planície que nós vivemos, voltados para a experiência do alto, onde nos prepara para viver aqui, na família, no trabalho, nas coisas que realizamos e vivemos na graça e na presença de Deus. Então, nossa saudação para que Deus continue dando a força necessária, aquilo que é preciso, para bem viver mais esse dia que nós vivemos sob a luz, o olhar, a proteção e a bondade do nosso bom Deus. Vamos ouvir nossa primeira mensagem musical do nosso programa de hoje. Encontra Deus, quer ficar cada dia menor, quer ver Deus cada dia maior no coração de cada pessoa. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade a grande luz, diz o que disse João ao falar de Jesus. Não sou a luz, mas conheço quem dela veio. Sou somente um religioso, sou somente um religioso. Não sou a luz, mas conheço quem nela veio. Sou somente um religioso, sou somente um religioso. Quando a gente encontra Deus, todo dia lhe pede perdão, e do fundo do seu coração se entrega a Deus e nele confia. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade a grande luz, diz o que disse João apontando Jesus. A verdade não sou eu, e também não sou o caminho. Sou apenas uma seta, sou apenas um profeta. A verdade não sou eu, e também não sou o caminho. Sou apenas uma seta, sou apenas um profeta.
coração não consegue calar. Vai aos outros, vai testemunhar o quanto é bom viver de esperança. Quando a gente encontra Deus, quando vive de verdade o verbo amar, pede perdão e perdoa e não quer mais pecar. Também eu sou filho seu, em Jesus eu fui libertada, perdoei, fui perdoada, perdoei, fui perdoada. Também eu sou filho seu, em Jesus eu fui libertada, perdoei, fui perdoado, perdoei, fui perdoado. Também eu sou filho seu, em Jesus eu fui libertado, perdoei, fui perdoado, perdoei. Fui perdoado. Amém. Muito bem, mais uma das belíssimas mensagens musical, mais uma das poesias, né, de Padre Zezinho, que nos ensina sempre através da mensagem musical, também o caminho do Evangelho, né, daquilo que o Evangelho nos ensina e exige como prática de fé cristã. Na escuta, que é tão importante, né, para que a gente possa entender o comunicado, há alguém que diz, que comunica, e é a escuta atenta ou assim chamada, a escuta ativa. Acolhe-se e ouve cada um como é e no que diz, que é a proposta que estamos vivendo, celebrando o sínodo proposto pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Então, repito, numa escuta ativa, acolhe-se, ouve cada um como é e no que diz. E chamados de ativa, e chamamos, porque na escuta se presta atenção em muitos níveis na participação dos outros. Trata-se de escutar empaticamente, ter empatia, sempre tentando compreender e acolher o que os outros dizem, o que querem dizer ou que experimentaram interiormente, que frequentemente só se consegue expressar de maneira, às vezes, desajeitada. Partir do princípio que nem sempre o que é dito é compreendido. Por isso que a atenção, a escuta, é um dos sentidos, né, um dos nossos sentidos, que é muito importante. A escuta deve ser benevolente, sempre tentando validar a proposição do próximo. Porque a raiz de tudo é a confiança que o Espírito atua ou pode atuar em todos e pode estar falando através deles. Essa proposta do sínodo, também uma acolhida radical da outra pessoa, que acaba fazendo parte da conversa no Espírito, ou seja, no Espírito Santo de Deus. Por isso diz, o Espírito Santo de Deus sopra onde Ele quer. E é preciso soprar nas nossas compreensões, no nosso entendimento, né? Para que a gente possa ter uma escuta ativa, que acolha, que reflita, que faça o discernimento e que tenha uma proposição, ou seja, uma proposta. Quando escutamos, só escutamos, não preparamos a nossa intervenção ou interrupção, mas colocamos toda a nossa atenção na outra pessoa e no que ela comunica. Até ao princípio da comunicação é isso, né? Alguém que fala, alguém que escuta. Emissor, receptor.
Porque senão como dialogar, como entender, como dizer, como participar, se não há o princípio primeiro, né, da escuta de alguém que está dizendo. Também não aplicamos nossos filtros ideológicos enquanto a outra pessoa diz, né, os nossos preconceitos, mas tentamos escutar de forma despojada, abertos, aquilo que se ouve, aquilo que está sendo dito. Não julgamos a pessoa que fala nem o que ela diz. Simplesmente permitimos que ela seja ela mesma e que expresse livremente o que se encontra em seu interior. E é a partir dessa escuta e da possibilidade, né, de acolhida, de ouvir, entender o que a outra pessoa diz, que nós seremos capazes de estabelecer aí o diálogo. Porque houve uma fala, houve uma escuta, houve uma compreensão, houve um entendimento, e a pessoa expressa o seu interior, né? Traz. E isso faz crescer, isso faz ajudar. Escutar dessa forma, veja bem, é um ato de respeito profundo de amor. Na escuta, evita-se comentários sobre o que se ouve, nem mesmo de aprovação ou encorajamento. Busca-se condicionar o mínimo possível as intervenções dos membros de um grupo e que essas possam ser o mais livre possível. Quando alguém não fala, a escutativa é sua principal missão, né? E nem precisa de todo o tempo estar falando, né? Porque se diz muito, fala muito e se chega pouco a lugar nenhum. Então a escutativa, ela é muito importante, porque por mais que você não ouça o som da sua voz, né? Diga, mas a escutativa e atenta, ela leva você a entender, compreender e colaborar de alguma forma, realizar a sua principal missão. O que escutamos ativamente não nos deixa como estávamos. Alguma emoção interior, alguma mudança ela vai causar, que vai resultar numa ação. Então, quando escutamos ativamente, repito, não nos deixa como estamos, seja num encontro, numa reunião, numa celebração. Ela nos afeta, nos move interiormente. Aí nós devemos também discernir esses movimentos que são causados em nós pelo que escutamos. Tentar ver de onde vem e para onde nos conduzem. Muitos diálogos são interrompidos, ou melhor dizendo, muitos diálogos nem acontecem, porque não se ouve, não se dá a atenção devida, não se dá o respeito devido. Como disse agora há pouco, escutar é um ato de respeito profundo de amor. Aquilo que a outra pessoa diz. Se não te serve para nada, de nada vai adiantar. Escute. Mas pode ser que aquilo que se diz, e aí entra a importância, né? Já refleti tantas vezes por nós aqui, na experiência, uma ação, por exemplo, litúrgica, onde nós vamos e escutamos a proclamação da palavra de Deus, a meditação, a reflexão, como é importante ter a escuta ativa. Porque a escuta ativa chegará então no nosso interior, e isso de modo especial com a palavra de Deus, né, que já tem essa força em si, que já traz essa semente de transformação, de mudança em si. E quando nós temos a atenção toda ela voltada para essa escuta ativa, nós então fazemos aquela semente dar frutos. E é justamente essa escuta ativa que o Papa convida nessa experiência sinodal de toda uma igreja reunida e unida pelo mundo afora, onde quer que esteja, porque é a mesma igreja, a mesma realidade que se vive, a mesma realidade que se celebra, que dê atenção, que seja uma experiência sinodal, né, que forme os círculos, os grupos, para escutar, para refletir, para discernir aquilo que o Espírito nos impulsiona. E aquilo que impulsiona a igreja para dizer, aquilo que impulsiona a igreja para o caminho que nós somos chamados a percorrer, pela experiência da fé, pela experiência da vida, da graça e da comunhão que nós formamos com Deus. Por isso dizia, repito, mas pela terceira vez, a escuta é um ato profundo de respeito e de amor, porque a outra pessoa traz alguma coisa. E o fato dela escutar, dela estar atenta daquilo que o outro diz, é poderia dizer, uma somatória
de experiência daquilo que às vezes se torna até novo no que é dito, porque pode chegar aos ouvidos como algo novo, uma novidade, mas também traz a sua história, traz a sua raiz, traz a sua vida, traz o seu envolvimento, traz a sua participação, que é fruto dessa escuta ativa, que transforma, que muda e que colabora. De alguma forma faz crescer, faz o reino de Deus ir acontecendo, faz as transformações necessárias e precisa, porque aí se faz um discernimento. E o discernimento, quando feito num espírito de sinodalidade, ou seja, de comunhão, de partilha, de vida, uma igreja atenta que escuta, que está sempre com ouvidos atentos e abertos para ouvir, leva com certeza uma escuta do Espírito de Deus, que comunica, que nos traz a verdade e que nos fala da sua verdade, a verdade de Deus. Ouçamos nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Ele sopra na alma da gente, ele é sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte, suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente este vento soprando, este vento passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus. 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 Foi Jesus que soprou sobre os 11 no dia feliz em que foi para o céu. E seu sopro divino foi tanto que pôs nos 11 o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. 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 Ele faz a cabeça da gente, ele toca na mente se a gente deixar. Ele vem, ele sopra insistente, ele é tão convincente, ele sabe tocar. Quem não sente essa delicadeza não sabe a leveza de ser e de crer. É o Espírito Santo de Deus. 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 Lá na Bíblia se lê todo dia que Deus não iria deixar de falar. O amor de Jesus ele é tanto que põe na gente o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. 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 É o Espírito Santo de Deus que sopra onde quer, no tempo, na história, na vida de homens e mulheres dedicado ao serviço, à vida no reino de Deus, como a vida do bispo e mártir Santo Irineu, que nós celebramos na liturgia de hoje. E à luz da palavra de Deus, capítulo 8 do evangelista Mateus, versículo de 1 a 4, nosso evangelho, a palavra de Deus da liturgia de hoje. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna, que é palavra que ilumina, que é palavra que corrige, palavra que nos conduz e que nos forma para a missão, que nos forma para o reino de Deus. Embora a narrativa seja breve, do Evangelho de hoje, somente aí 4 versículos, nessa pequena perícope,
traz um conteúdo forte, por dizer, revolucionário, da parte de Jesus. Leprosos, naquela época, nem se aproximavam das pessoas. E hoje, nós também permitimos que ela se aproxime de nós? De tantas lepras aqui, claro que a lepra do corpo, do que estava, né? Mas existem tantas lepras hoje na nossa sociedade, né? Que afastam as pessoas, que levam as pessoas a uma experiência de exclusão social. Esses já da época de Jesus viviam afastados desse convívio social, gritando sua miserável situação para que ninguém se contaminasse. É interessante, se nós pegarmos o Evangelho, todo o Evangelho, Jesus é aquele que sempre insere na vida da comunidade. Jesus sempre insere as pessoas nas suas lepras, nas suas enfermidades, ele traz para dentro do seio da comunidade. E isso e a restituição dessa vinda, ou da dignidade do mesmo, traz a cura. A pessoa se liberta. A pessoa fica livre. E tantas situações, hoje, se nós olharmos hoje, quais são as lepras que afetam a nossa sociedade? Quais são as situações de pessoas que ficam indesejadas, ignoradas, deixadas, e que se talvez houvesse um esforço, uma situação de recuperação da sua dignidade, elas seriam curadas dessa lepra. Claro que é muito mais fácil dizer, está assim porque quer. Além disso, considerados impuros, desde a época de Jesus, eram impedidos de prestar culto público a Deus. Nem a Deus podia prestar, veja bem. Era uma dupla marginalização, tanto social como religiosa. Ora, Jesus, tendo assumido a causa dos oprimidos, acolhe o leproso. Surpresa para todos, desconforto para alguns, que logo vão espalhar a notícia de que também Jesus é impuro, porque tocou a pele do leproso. Mas Jesus, decidido, sem fazer cálculos sobre a possível reação dos seus adversários, porque Jesus nunca se preocupou com isso, ele afirma, quando Jesus diz, se você quer, você vai ficar curado. Quero. Então fique purificado. Os sumos sacerdotes ficaram agitados com a presença de alguém que transmite vida abundante para o povo. E pode ocorrer, se não tivermos o zelo, o cuidado, com o perigo de nem querer que Deus faça o bem, que Ele é capaz de fazer e que Ele sempre faz. Por isso, com uma experiência de fé, para ser autêntica e verdadeira, ela tem que partir do princípio do Cristo. É o Cristo, rumo à maturidade a Cristo. Ele que é a referência primeira, definitiva, eterna e para todo sempre. Porque senão pode criar-se um cristianismo, uma vivência de fé, uma experiência de fé, que vive à margem dos ensinamentos de Jesus. Mas pode acontecer? Pode, infelizmente acontece. Porque o segmento ele tem que ser um segmento da radicalidade. Mesmo marcados pelo pecado, que afeta todo ser humano, a pessoa humana, mas a opção fundamental ela é buscar sempre Deus. E é por isso que eu preciso olhar para o Evangelho para saber se aquilo que eu digo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu ensino, se as coisas que nós fazemos, se a experiência de fé que eu faço na comunidade, ela confere com o Evangelho, com a palavra de Deus, porque é essa a referência. Senão nós já teríamos perdidos pela história, porque não somos uma associação, não somos uma sociedade, nós somos uma igreja que deve seguir os passos fiéis do seu Senhor, do seu Mestre, e caminhar sempre junto, e isso nós conseguimos e fazemos por onde? Pela palavra de Deus, pelo ensinamento que o Evangelho traz, pelo ensinamento que o Evangelho diz. Por isso que é muito importante saber se a vida está configurada, ou na linguagem de hoje, né, mais universal, vamos dizer, conectada com aquilo que Jesus ensinou e fez. Porque já na sua época, quando Jesus purificou, deveria ter uma comoção, né, deveria ter uma alegria, porque era mais uns irmãos que libertos daquela doença, daquela lepra, mas houve resistência, desconfiança, medo. O amor de Deus não pode criar crise, mas o amor de Deus, a bondade dele cria crise no ser humano, que nem sempre quer o bem, quer fazer o bem. Mas o amor de Deus é perseverante, é insistente,
é real, verdadeiro e maduro. Continuará sempre agindo para curar, para salvar, para tirar as lepras da sociedade e de todos nós. Muito bem, hoje nós temos celebração, né, lá na comunidade Bom Pastor, às 19 horas aí, né, celebração festiva, também da parte cultural, né, da música, que estaremos celebrando lá na comunidade do Bom Pastor, celebrando aí São Pedro. Amanhã, dia 29, comunidade Barro Branco, às 17 horas, né, solenidade lá também, celebrando a festa de São Pedro, junto àquela comunidade, que é padroeiro. Nosso abraço aí para a Dona Ana, para a Luísa, os que estão conosco sintonizados aí nesta manhã. Também 17 horas, comunidade Pedra Negra, e às 19 horas, comunidade São Paulo e comunidade Matriz. No domingo, 9h30 da manhã, comunidade Matriz e comunidade São Domingos. 19 horas, comunidade Matriz e comunidade Caiana. Muito bem, o reloginho ali não para, já estamos quase terminando o tempo, né? Ainda tem mais um tempo de uma mensagem musical. Então vamos louvando, agradecendo, bendizendo a Deus por mais essa oportunidade nesta manhã de estarmos sintonizados, conectados e que o Espírito de Deus ative em nós a escuta ativa para entender o que Ele nos diz. Tenham todos um ótimo final de semana, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua vida, sua família, o seu fim de semana. Bom dia e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. O mundo secular armou sua vitrine, expôs a violência e me fez uma proposta. Não me deixei levar, usei da consciência e ao mundo secular eu gritei minha resposta. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, meus caminhos são de paz. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, meus caminhos são de paz. O mundo secular armou jornal e tela, expôs o egoísmo e me fez uma proposta. Não me deixei levar, pensei no meu batismo e ao mundo secular eu gritei minha resposta. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, meus caminhos são de paz. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, meus caminhos são de paz. O mundo secular falou de liberdade sem responsabilidade, sem pensar no amanhã. Não me deixei levar, pensei na eternidade e ao mundo secular eu respondi gritando não. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, meus caminhos são de paz. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, meus caminhos são de paz. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, meus caminhos são de paz. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.